Um evento que mexe com a emoção. Muita gente envolvida, não só convidados, familiares, mas também fornecedores. Nós estamos falando dos casamentos. Eles estavam marcados, agendados, dia, hora e local. Os convites provavelmente entregues. E a Covid-19 fez com que eles fossem adiados. Nós convidamos para conversar com a gente as meninas da Primas Cerimonial, que já estão na tela, a Carla Monteiro e a Betânia Prado. Olá para vocês, Carla, Betânia, obrigado por terem atendido o meu convite. Nós que agradecemos, né? Agradecemos o convite aí, uma honra estar conversando com vocês aí. E para falar de um assunto que a gente ama, casamento. E dominam, né? E vivem disso. Mesmo nessa atual situação. Exatamente. Antes da pandemia do coronavírus, com que frequência os casamentos eram, por exemplo, adiados? Olha, muito difícil, muito difícil. Pelo menos aqui conosco, Sabela, nós, em 13 anos de mercado de eventos, eu posso dizer para você que se nós tivemos adiamentos, foi assim uns 4 ou 5, né, B? Eu acho que não teve muito mais que isso, não. Adiamentos é muito raro acontecer, né? Cancelamento pode até ter um pouquinho mais, mas adiamento é bem difícil, bem difícil. Então, antes era muito, muito difícil, não tinha, não. Bom, e aí veio o coronavírus, que no início era uma coisa muito distante de todos nós. Lá na China, acompanhávamos apenas pelo noticiário da televisão, dos veículos de comunicação, e aí começou a ficar muito mais sério, como é uma situação séria, e deve ter provocado adiamentos. Como é que foi essa questão? Quantos adiamentos? Como é que foi esse processo? Gostaria que vocês passassem. Olha, Sabela, o nosso, até março, mas nós sentimos mesmo, na verdade, foi no meio de março, né? Que aí veio aquele boom. Então, nós conseguimos realizar os casamentos até meio de março, até 15 de março, vamos dizer assim. E depois nós tivemos esse boom, que foi a proibição num todo da aglomeração de qualquer tipo de evento, né? Então, nós tivemos que conversar com as noivas e ter que adiar os casamentos. Então, nós fomos por partes. Então, adiamos casamentos de março, final de março, abril e maio. E isso deu uma média de 15 casamentos. 15 casamentos nesse período todo. Esses casamentos, por exemplo, essas noivas já haviam, e eu fiz aqui, inclusive, uma introdução, encaminhado já convites, eles estavam ou elas estavam na fase final? Sim, nós temos casais que estavam caminhando com a gente há 2 anos. Então, pense 2 anos de preparativo e, de repente, faltando 15, 20 dias para o seu grande dia, ter que ser adiado para quando ainda? Porque é uma coisa muito incerta. Então, nós tivemos que adiar os casamentos para segundo semestre deste ano, que é o semestre que mais lota, né? Que lota de casamentos. Então, achar uma data que todos pudessem, foi bem delicada a situação. Além da gente ter que lidar com o estado emocional da noiva, nós tivemos que também ver essa possibilidade de uma nova data. Porque a noiva ela não vê somente o dia do casamento, ela quer ver a lua, ela quer ver o pôr do sol daquele momento. Então, a escolha da data influencia num sonho. Ou, às vezes, teve casais que eles escolheram a data porque era aniversário de noivado, era aniversário quando se casaram. Então, de repente, isso não pode acontecer. Então, a gente teve que lidar com toda essa parte emocional também. Carla, houve muita relutância no cancelamento, tipo assim, vamos esperar mais um pouquinho, eu acho que dá, isso vai passar. Teve alguma noiva que se negou, inclusive, a adiar, e aí teve que haver um convencimento de família, das cerimonialistas. Como é que foi isso? Olha, foi bem complicado, porque assim, nós começamos a receber desconfirmação de presença. Olha isso. Porque nós recebemos as confirmações de presença e nós começamos a receber contatos de convidados informando que não viriam ao casamento
devido ao Covid-19, porque tinham pessoas de idade, né, do grupo de risco na família, ou porque tinham crianças, então eles não queriam arriscar. E isso foi um fator, assim, determinante para realmente elas aceitarem a fazer o adiamento do casamento. Então, teve noivas que relutaram, teve noivas que aceitaram de boa e teve noivas que pediram para fazer o adiamento, já de prontidão, elas mesmas pediram para fazer o adiamento conosco. Então, assim, nós não tivemos, assim, muitos problemas em relação a isso, porque o pessoal foi bem receptivo, o pessoal aceitou bem, não tivemos muitos problemas, mas nós tivemos muitas noivas chorando, né, B? Muitas noivas, mas choraram muito, pelo que a B comentou mesmo, que a escolha da data é um momento importante, é uma data importante para eles. Tudo influencia num casamento, né? O local influencia, a data influencia, como a B falou, às vezes a lua. Nós temos noivas que elas olham quando vai ser uma lua cheia, por exemplo, para fazer um casamento ao ar livre, né? Então, a gente tem todo esse cuidado que a gente tem que readequar, realojar esse casamento, uma nova data que consiga atender tudo isso que a noiva estava pedindo também. Então, nós tivemos algumas noivas que relutaram e outras não. As noivas que mais assustaram foram as noivas de abril, né? Porque foi a gente não estava preparado para essa quarentena, foi a hora do boom, né? Uhum. Então, de repente, você não pode casar, né? Agora não é o momento. Então, nós tivemos que conversar. Essas foram as que choraram, essas foram as que não posso, é o meu sonho, que estava vendo o seu sonho desmoronando, né? E nós tivemos que conversar com elas e mostrar que o sonho não estava desmoronando, o sonho estava sendo adiado, né? Como nós Meninas, Oi. Houve adiamento, mas de repente, no meio do caminho, alguém pensou melhor e achou que tudo isso era um sinal e decidiu cancelar o casamento? Partir para o extremo? Não. O sinal. O sinal de cair fora, né? Eu acho que você não está entendendo o sinal, né? Graças a Deus, nenhuma noiva nossa teve esse sinal, não. Que bom, que bom. Aliás, não entendeu como sinal. Exatamente. Tomara que entenda, né, até o casamento. Uma vez feito o adiamento do casamento, vocês entram mais ainda em cena. Talvez todo aquele trabalho tenha que se reconstruir, aquilo tudo que foi planejado, com fornecedores, com buffet, com música. Esse é o trabalho da cerimonialista. Aliás, antes de eu engatar essa pergunta, vamos lá, porque pode ser que as pessoas que estejam nos assistindo, por curiosidade também do tema, elas não tenham muito claro na cabeça o que é o trabalho da cerimonialista. Eu também atuo com vocês, né? Eu sou mestre de cerimônias em alguns casamentos, sou celebrante e há sempre uma confusão. Sabela, você é cerimonialista, você pode trabalhar no meu casamento, então a gente tem que especificar muito bem o papel de cada um. Queria que vocês falassem, então, o que faz a cerimonialista? Nossa, ótima pergunta, ótima. Primeira coisa, o pessoal não entende isso que você falou, o que é cerimonialista e o que é uma assessora de eventos, né? Cerimonialista é quem faz os protocolos do dia, é tudo que vai acontecer no dia do evento, né? Assessor de eventos, assessora é tudo que antecede ao evento do casal, tudo que antecede os preparativos do casamento, né? Então, quando alguém contrata uma assessoria de casamento, a assessoria, o que ela faz? Ela planeja, organiza e executa o evento, tá? Então, é aí que entra, como você falou, Sabela, que as pessoas confundem, né? Às vezes, muitas noivas chegam pra gente e falam assim, eu preciso contratar um cerimonialista. Só que ela está se referindo a um celebrante, né? Que é o seu caso. Então, ela não define muito bem isso, mas tem essa diferença sim, cerimonialista, celebrante e assessor de eventos. Betânia, quer acrescentar alguma coisa na função que vocês desempenham há quantos anos? 13. Há 13. Estamos quase debutando, Sabela. Estamos há 13 anos. Desde 2007. Verdade. Sim, eu quero acrescentar. A assessoria, ela caminha com o casal
desde o início, que eles decidiram se casar. Então, nós cuidamos dos detalhes, né? E o celebrante, ele celebra a cerimônia, né, do casamento. Então, nós cuidamos de cada momento, cada detalhe, nós direcionamos, vamos dizer assim, o andamento do casamento e a realização daquele sonho. Nós fazemos o sonho se concretizar, vamos dizer assim. Bom, então, à medida que foi adiado o casamento, vocês novamente entram em cena para conversar com toda aquela gama de profissionais envolvidos. Sim. Com que profissionais vocês conversaram e como é que foi? Dando exemplos dessa readequação, porque outros casamentos já estão marcados para o segundo semestre. Sim. As datas coincidiram? Como é que foi isso? Foi bem difícil. Então, primeiramente, nós conversamos com o casal, né, para que eles escolhessem algumas datas possíveis, né, umas 3 datas possíveis, para que nós pudéssemos conversar com os fornecedores, né? E aí nós colocamos para eles mais ou menos o mês que sugerimos alguns meses que a gente poderia conseguir alinhar essas datas. Por exemplo, o mês de agosto é um mês que não tem muito casamento. É só um exemplo que eu estou dando. Então, mas não tem casamento porque há uma certa resistência de noivas que se casarem em agosto, sim, não é? Sim, isso é um mês que tem menos casamento, não que não tenha casamento, né? Então, seria uma data que um mês seria possível alinhar as datas. Depois que eles escolheram algumas datas, nós entramos em contato com todos os fornecedores envolvidos naquele casamento, buffet, decoração, banda, e colocamos como sugestões essas datas. Para facilitar, nós montamos um grupo com todos eles, né? E ali nós conversamos e alinhamos uma data que todos pudessem estar participando. E aí nós passamos oficialmente a data que o casal iria se casar. É isso aí, Carla. E aí você conversa com o buffet. Aí o buffet vira para vocês e diz, bom, nesta data eu não tenho numa outra. Aí a banda ou a orquestra dizem para você, não, eu tenho essa, não tenho a outra. Como é que foi feito esse arranjo? E foi necessário, por exemplo, trocar de fornecedores anteriormente negociados? Então, quando o fornecedor fala que não tem a data, porque assim, como que nós fazemos? Nós criamos um grupo, né, no WhatsApp com todos os fornecedores do evento, tá? E vai alinhando as datas. Sempre um não tem. É impressionante. Jogou a data lá, ó, eu posso dia 19, tá? Eu não posso, eu só posso dia 25. Eu não posso. Isso acontece sempre, sempre. Porém, nós vamos alinhando. Não deu uma data, tem que alinhar até a gente achar outra data. Por quê? Justamente por isso, para não ter que cancelar o contrato com o fornecedor. Porque agora não é o momento de se fazer cancelamento de contrato. Até por causa de toda essa situação econômica que está no país, né? Então, nós temos que fazer de tudo para que não seja cancelado o contrato com o fornecedor. Então, depois, aí a gente vai tentando, vai alinhando data até chegar em uma. E, graças a Deus, conosco aqui, nós tivemos, né, vários fornecedores que não tinham, mas nós conseguimos alinhar todos os casamentos e permaneceram todos os mesmos fornecedores. Não precisamos fazer nenhum cancelamento com nenhum tipo de fornecedor. Deve ter dado trabalho, né, Betânia? Porque quantos fornecedores atuam, por exemplo, num casamento hoje? Um casamento de médio porte. Isso aí é uma média de 20 fornecedores, né? Vamos dizer assim. Fora todos os outros envolvidos por trás desses fornecedores, né? Então, mas nós temos uma média de 20, 25 fornecedores num casamento médio, né? E foi bem delicado, né? Só que uma coisa que eu achei bem positiva foi que todos entenderam a situação. Então, todos os fornecedores, eles estão se adequando a essa situação em prol do sonho do casal. Então, eles não estão vendo somente a sua situação. Poxa, eu ia fazer um casamento agora, não vai dar para fazer. Lógico que tem algumas exceções que pensam dessa forma ainda. Mas nós tivemos muitos que não, vamos lá, vamos achar uma data.
se não der de sábado, a gente realocou casamentos para domingo, nós realocamos casamento para sexta, para feriados. Então, todo mundo ficou muito, assim, solícito, vamos dizer assim. E também, né, só ressaltando, nós não tivemos nenhum tipo de problema também com o fornecedor querendo cobrar multa, né, que nós vimos que aconteceram isso, né, em alguns casos, de outros locais, e conosco nós não tivemos esse problema. Os fornecedores, foi como a Betânia falou, eles estavam bem solícitos e não cobraram multa, não cobraram nada dos casais. Bom, estou conversando com a Carla Monteiro, a Betânia Prado, da Prima e Cerimonial, que eu conheço há muitos anos. Elas fazem casamentos em Bragança Paulista, em todo o Brasil, né? Porque hoje em dia não tem mais fronteira. Se chamarem vocês para fazer um casamento em São Paulo, vocês vão, não é isso? Nós vamos onde nos chamar. Exatamente. Qualquer lugar, então, estamos aí. Nesse momento que nós estamos em isolamento, não digo completo, que eles chamam de lockdown, mas é possível que venha a acontecer, dependendo muito aí da situação, dos números, todo mundo fica recluso e deixa os seus planos em stand-by. Agora eu quero tratar o seguinte: continuam as noivas que pretendem se casar no segundo semestre ou no início do ano que vem, elas estão procurando ou vocês registram uma redução, inclusive, no número de noivas interessadas em conversar com vocês, cerimonialistas? Não, Sabela, nós estamos tendo procura sim, né? As noivas, porque o que acontece? A noiva, quando ela procura uma assessoria, ela está se programando para o casamento. Então, ela vai se casar daqui 1 ano, 2 anos. Nós temos procura para 2022, para você ter ideia. Né? Então, quem fecha uma assessoria de casamento, fecha com esse tempo de antecedência. É muito difícil ter uma noiva que chegue aqui hoje e vai casar este ano ainda conosco. É difícil, né? Então, as noivas, elas se programam com um bom tempo de antecedência. Então, nós estamos atendendo, sim. O pessoal está entrando em contato conosco. Nós fazemos o atendimento por vídeo, né? Embora isso já acontecia conosco, porque como os nossos casais, a maioria são de fora, digamos que 80% dos nossos casais são de fora. Então, nós já trabalhávamos com isso de atender por vídeo. Isso agora veio a aumentar, né, essa demanda. Mas, anteriormente, nós já trabalhávamos dessa forma. Então, nós estamos atendendo, né, por vídeo. E, graças a Deus, estamos aí caminhando, fechando alguns contratinhos e assim vai. A Joyce Brasil, ela perguntou inicialmente se os casamentos estão sendo levados para o segundo semestre ou estão mantendo as datas de maio, junho e julho. Vocês podem responder para a Joyce? Sim, inicialmente estamos adiando os casamentos para o segundo semestre. Lógico que teve alguns casos que nós teve que colocar para o ano seguinte, mas a maioria nós colocamos tudo para o segundo semestre desse ano ainda, né? E nós estamos agora analisando os casamentos de junho, né? Para ver alguns casamentos, alguns noivos já solicitaram o adiamento, né? E tem alguns que ainda estão resistentes, estão confiantes que vão conseguir casar em junho. Quero aproveitar esse bate-papo com as minhas amigas Betânia e Carla. Nós falamos nessa primeira parte em relação aí aos adiamentos, né, que são muito comuns hoje em dia, como é que elas fizeram para se virar nos 30 com noivos e noivas para resolver essa pendência toda com os fornecedores, inclusive. Agora eu quero entrar nos pormenores de uma cerimônia de casamento que eu acho que vai chamar bastante a atenção das pessoas. Vamos lá. Como é que vocês reagem àquelas ideias que, em princípio, eu acho que vocês já viram de tudo, podem ser mirabolantes numa cerimônia de casamento, que algumas são parecidas com um show. E quais ideias, evidentemente sem dizer nomes de noivos, né? Vocês estranharam, se fizeram ou não. O que é que vocês podem passar de coisas que foram, assim, inovadoras em cerimônias que vocês fizeram? Nossa, tem muita coisa, né, Bê? Tem muito pedido mirabolante. Tem muito pedido mirabolante. Tem muito... como que a gente pode dizer? Tem muito pedido fora da casinha, digamos assim, né? Por exemplo. Mas Ai, gente, tem. Não adianta. A gente não tem como negar, né? Mas porque, assim, a noiva, Sabela, é sonho. Noiva é sonho.
E se você deixar ela sonhar muito, ela sobe, 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 você tem que ir lá e puxar. Ó, vem cá, né? Assim não. Volta aqui, que não precisa ir tão alto assim, né? Olha, a gente tem, lembrando assim de momento, casos, nossa, já tivemos tanta coisa. O caso, por exemplo, vou te ajudar aí de alguns que eu participei, né? A necessidade de querer entrar com os filhos, os cachorrinhos. Sim. Isso tem sido muito comum, né? Levando as alianças. Sim. Isso é bem comum, bem aplicado nos dias de hoje, né? O que outros sonhos também que eles gostam bastante, que sempre vem falar com a gente, é quando um ente querido não está presente, né? Então, de alguma forma, eles querem trazer isso em memória, né? Teve um que eu lembro agora que a noiva ela fez uma caixinha e colocou um broche com a foto do pai do noivo que tinha falecido. E no momento da entrada dele, ela pediu que colocasse na lapela dele, né? Como se ele estivesse junto com o pai dele naquele momento. Então, são sonhos que cada um tem a sua história. Igual eu sempre falo que não tem casamento igual, né? Cada um tem a sua história, cada um tem a sua trajetória. E nesses 2 anos que a gente caminha junto com o casal, a gente acaba participando disso. Então, a noiva vem, traz para a gente esses sonhos. Tem alguns que a gente olha e fala assim, vamos ver se dá certo, né? Vamos ver se a gente consegue, a gente dá um jeitinho de dar uma driblada e mudar um pouco o rumo desse caminho aí, desse desejo, que às vezes realmente não cabe, né, Carla? Mas a maioria... fala. Eu lembrei de um caso aqui. Vamos lá. Nós tivemos uma noiva recentemente que ela tinha um cabelo comprido e chegou para casar. Aí ela pediu para a gente chamar o cabeleireiro chegou. Quando nós entramos na sala da noiva, na suíte da noiva que ela estava se arrumando, ela tinha cortado o cabelo curtíssimo. Não foi, B? Para casar. Foi. Ou seja, ela entrou outra pessoa no casamento. Isso foi muito legal, porque a reação dos convidados ninguém esperava. E ela simplesmente se transformou cortando o cabelo para casar. Foi muito legal, muito legal. Tem uma passagem também que eu acompanho, e às vezes quando as noivas conversam comigo, são 2 passagens, eu gostaria que vocês tratassem desses temas. O primeiro é casar com o pôr do sol. E muitas vezes o sol se põe e nada da noiva entrar por algumas situações que acontecem. Vocês falam, vocês avisam as noivas, né? O que é que acontece quando não dá certo? Porque, assim, a nossa especialidade é casamento no campo, né? Então, a maioria dos nossos casais são orientados ao horário que devem se casar. Por exemplo, hoje você vai se casar ao pôr do sol, você não pode passar das 4h30 da tarde. Porque o pôr do sol vai acontecer lá para 5h30, 6 horas. E nós temos que considerar que o casal ainda, depois da cerimônia, precisa fazer algumas fotos para realmente ter as fotos do pôr do sol. Só o casal, né? Então, nós fazemos essa orientação. Você quer se casar ao pôr do sol? Coloque no convite às 16 horas e se case entre as 16h30. Não pode passar desse horário, porque se passar desse horário, você não tem o pôr do sol mais, né? E isso implica não só em não ter o pôr do sol. Quando você vai se casar ao ar livre, você tem que considerar que o local onde você vai se casar não tem luz, não tem iluminação. Então, nós temos que contar com a iluminação do sol, do dia. Baixou o sol, nós não temos iluminação. Então, mas tudo isso foi suprimido porque não se tinha razão de fazer um investimento quando a necessidade, o desejo é de se casar no pôr do sol, né? Então, quer dizer, porque alguém pode virar e falar assim, mas as cerimonialistas não planejaram a iluminação? Não, o casamento era para acontecer no final de tarde, então, muito menos o casal, né, os noivos vão querer fazer um investimento nesse sentido, né? Exatamente. E por que, às vezes, acontece de atrasar? O que é? O cabeleireiro? É alguém que não chegou? Quais são as justificativas mais comuns
E vocês estão ali sempre cobrando? Como é que vocês ficam, né? A emoção de vocês, né? Porque tá vendo que a coisa não vai sair. A maioria é o cabelo e make, né? Cabelo e make e as madrinhas. Principalmente quando as madrinhas se arrumam todas juntas num local, né? Então aí a gente tem que redobrar, ficar em cima para que todas estejam prontas naquele horário. Porque elas acabam se embolando, começam a conversar, já é uma festa a preparação, né? Porque estão ali todas juntas, tomando frisante, enfim, e elas acabam se perdendo no horário. Então, quando as madrinhas se reúnem para se arrumar, atrasa o cabelo e make, com certeza. Infelizmente, tem esse atraso também. E assim, é algo até, né, para complementar, é muito legal quando a noiva se arruma com as madrinhas, com as mães, né? Porém, nós orientamos a ter uma equipe organizada de cabelo e make. Fazer um cronograma dos horários que cada uma vai começar a se arrumar. Justamente para evitar isso. Porque quando o casamento é ao ar livre, a noiva está se arrumando no mesmo local, então é muito pior. Tem que ser muito bem organizado, muito bem cronometrado, justamente para que esse casamento aconteça no horário combinado, no horário marcado, para não perder esse pôr do sol. Vamos lá, nós estamos falando com a Carla e com a Bethânia também das minúcias de um casamento realizado muitas vezes fora da igreja. Aliás, parece que hoje é exceção, aí vocês podem, por favor, me contrariar. Porque eu, por exemplo, quando sou contratado para fazer um casamento fora da igreja, claro, eu não sou padre, não sou um pastor, mas hoje em dia tem-se muito esse desejo, não é? Qual é o grau, quer dizer, hoje se tem mais casamentos fora ou na igreja ainda se mantém, e por que noivas se casam fora da igreja? Olha, hoje vamos dizer que uns 80%, se não for mais, os casamentos estão sendo fora da igreja, né? A maioria, os casais estão procurando pelo campo, né, que está super em alta, ou mesmo em próprios salões, mesmo quando não querem arriscar de casar no campo, né? E a igreja está ficando um pouco sendo segunda opção, aquelas que estão tendo sonhos, né? Desde criança, desde que nasceu. Meu sonho é casar na igreja. Então, essas estão mantendo aquele clássico, tradicional casamento na igreja. Por quê? Né? Infelizmente, hoje as igrejas elas estão cheias de regras, né? Muitas regras, muitas taxas, vamos dizer assim também. E então, o casal, hoje em dia, nós estamos cada vez mais, os casais, eles estão sendo mais abertos, né, Carla? Hoje em dia. E aí, não se enquadram naquele clássico da igreja, de ser o casamento clássico, tradicional, de sempre. Né? Padronizado, né? Que o casamento na igreja ele é muito padrão, então você tem que seguir aquelas regras. E os casais, como a Bethânia falou, estão muito abertos, né? A fazer o sonho deles acontecer. Não importa de que forma, né, Bê? Então, não importa a religião. Isso. Estão vindo muitos casais que cada um tem a sua crença. Então, na igreja católica ou qualquer outro tipo, na igreja evangélica, tem as suas regras, né? Tem as suas regras, e que por cada um ter a sua crença não se enquadra naquela regra. Então, eles acabam optando, né, por um casamento no campo para receber uma bênção, né? Vamos dizer assim. E, às vezes, também já se casaram. É um segundo casamento, é um terceiro casamento, né? Tem esse lado também, né? Quinto, sexto. Tem. E uma coisa também que a gente vê muito não, né? Pelo menos um pouco acontece. Aqueles casais mais tradicionais, que as famílias são mais tradicionais, que querem que os filhos se casem na igreja, que tem aquele sonho, olha, você tem que casar, tem que ter o padre, tem que casar na igreja, e o casal não quer se casar na igreja, o que ele acaba fazendo? Ele acaba levando o padre católico romano para celebração no local.
né, no campo. Mas a maioria, hoje em dia, digo maioria mesmo, não está fazendo questão disso mais. Realmente eles estão contratando celebrantes justamente para ter uma cerimônia mais, digamos que, uma cerimônia mais intimista, uma cerimônia mais para eles, que conte a história deles, que traga mais emoção, né? Isso vem acontecendo muito hoje em dia. É que hoje o casamento, ele, como a Carla falou, é intimista. Antigamente nós tínhamos casamento com 500, 600 pessoas, né? Hoje não, hoje os casamentos são 100, 200, muito esporadicamente 300 pessoas. Então, cada vez mais estamos com o casamento sendo mais íntimo. Então, o casal está buscando cada vez mais algo com a cara deles, algo pessoal, né? E não aquela coisa num globo, num todo, cumprindo regras, né? Como eu sempre falo para os casais, vocês estão casando não é para cumprir um protocolo, porque às vezes eles se preocupam tanto em um protocolo e esquecem do sonho. Não, estão ali porque eles acreditaram naquele sentimento, eles se amam e eles estão ali para receber uma bênção, para festejar com os amigos e familiares. Então, o protocolo é segunda opção, se tornou segunda opção, né? Então, antigamente não, você tem que se casar, né? Então vamos nos casar perante Deus, a família e o mundo inteiro. Então juntava aquelas 600 pessoas, fazia aquela carne louca e dava para todo mundo, né? Hoje em dia, ainda bem que não é mais assim, né? Hoje em dia, o casamento, ele tá cada vez mais a cara dos noivos. E nós tentamos, né, fazemos questão que isso aconteça, porque é um gasto alto, né? O que a gente fala, o casamento não é um valor barato, os noivos têm um gasto alto para fazer acontecer um casamento, e tem que ser a carinha deles, tem que ser aquele casamento que o convidado chegue, olhe e fala, nossa, tinha que ter isso aqui, nossa, é a cara deles, né? É isso que a gente se preocupa, em cada vez mais trazer a autenticidade para o evento, para o casamento. Eu vou anotando sempre coisas que eu vou me lembrando aqui dos casamentos, para eu não perder um, que eu acho que são assuntos interessantes também. Um deles é a questão do horário. Betânia, Carla, tem coisa que já mudou no casamento, né? Numa festa de casamento, no evento, mas por que é que o atraso continua tradicional? Eu, sinceramente, não participei de um casamento até hoje em que estava marcado para um determinado horário e começou nesse horário. Por que isso acontece? E eu desconfio até que as noivas já discutem com vocês o seguinte, eu vou colocar no convite um determinado horário, mas vou entrar em outro, não é isso? É isso. Então, você acha, B, vamos contar a verdade para ele, vai? Vai ter que contar. Né? Vamos contar a verdade. Vamos contar o segredo do atraso, mas não deveríamos, né? A gente vai contar, mas, ó, é aquela assim, ninguém pode saber. Exatamente, só entre nós aqui. O atraso, ele é proposital. Por que ele é proposital? Porque a noiva, por exemplo, ela vai se casar 4h30. Ela tem que colocar no convite dela às 4h. Por quê? Porque senão o convidado chega atrasado. Quando a noiva chega, todos os convidados têm que estar lá. Então, como tem muito convidado que se atrasa, e outra, imagina a noiva entrando e convidado chegando junto, entrando junto, porque tem convidado que ele não se toca. A noiva está no corredor e ele está atrás, entrando. Né? Então, esse atraso, ele realmente é proposital, justamente para que o convidado já esteja no local na hora que a noiva for entrar. Então, sempre vai haver um atraso de meia hora, sempre, do convite. Então, se o convite é 4h30, ela vai entrar às 5. Se o convite é às 4, ela vai entrar às 4h30. Sempre 30 minutinhos de atraso. É proposital. No mínimo, né, gente? Porque já tem atraso aí. E nessa esteira do atraso, eu acho que ele ainda é maior e não há um compromisso quando se tem, por exemplo, um celebrante e não um padre, um pastor, porque quando há um padre, né, pode até atrasar, mas tem um sermãozinho, não tem? Olha, quando é padre, principalmente, como já ocorreu com a gente, quando é o juiz de paz, eles são rigorosíssimos no horário. Então, não tem esse negocinho de meia hora. Então, a gente tem que saber muito bem o horário que passa para eles, porque deu o horário, a noiva não entrou, tem uns que vão embora.
Já Nós tivemos um tivemos caso desse, né, B? que o juiz falou, eu vou embora, eu não vou esperar. E a gente teve que conversar e contornar Ele a foi. situação. Lembra que ele foi embora? Ele É. foi embora e voltou depois para fazer o casamento. Ele voltou. E por isso também pergunto sempre para as noivas se haverá o casamento no civil, porque em 2 oportunidades o casamento, por exemplo, está marcado para as 18 horas. E foi conversado com o juiz, né, de casamento para que ele estivesse às 18h30. Resultado, o casamento não começou às 18, começou às 18h30, e o juiz estava lá, deve ter outros compromissos também, e disse o seguinte, não, eu começo. Né? Então, quer dizer que foi invertida a ordem. A celebração religiosa teve que ocorrer depois do casamento civil. Né? E aí fica aquele clima, porque você perde um pouco, na minha opinião, né? daquela emoção, daquele sentimento. Então, eu, quando posso, digo também para as noivas, olha, você vai fazer os 2 casamentos juntos, civil e religioso? Então, por favor, veja com o horário que você combinou com o juiz de casamento, o juiz de paz, porque ele não espera. O celebrante está lá, não sendo padre ou pastor, vai esperar, já é uma convenção de que isso pode acontecer, né? Mas são saias justas que vocês também têm que contornar, né? Sim, bastante. Nesses casos, a gente acaba alterando o cronograma quando acontece isso. Porque você dá orientação, você fala, não pode atrasar, não pode... Mas a noiva, ela está na mão de terceiros. Esse é o problema. Ela sabe o horário que ela tem que chegar, mas ela está na mão de cabeleireiro, de maquiador. Ela não depende dela esse momento. Então, pode ser que aconteça realmente o atraso. E aí tem que inverter todo o cronograma e é aquilo, né? Tem que se moldar o momento e resolver o problema. Betânia, Carla, vocês já fizeram cerimônia de pessoas que já haviam se casado? Porque o que há hoje, eu conversei com o pastor Josué Gonçalves ontem, foi uma live que nós fizemos, inclusive, no Instagram, foram mais de 3.500 pessoas que passaram naquele período da live, tem muito mais gente entrando para assistir. Falamos sobre casamentos, porque os conflitos dentro de casa acabam levando à separação. Vocês já passaram por isso? Tendo feito um casamento com uma noiva e depois de algum tempo fazendo um outro casamento com os mesmos personagens? Já. Exceção ou tem sido meio que regra? Não, exceção. Não, mas uns 3, 4 já. Já da mesma pessoa e já tivemos casamento de acabar no casamento. Não brinca. Sim, de acabar na festa. Casou, na festa brigaram e acabou o casamento. Sim. E o motivo da briga? A filha. Você lembra, B? Foi a filha. Foi. A noiva não, a atual mulher, né? A atual mulher não se dava bem, né? Com a filha, isso. O noivo tinha uma filha e a filha provocou a noiva. E aí, nesse momento, o noivo brigou com a noiva por causa da filha, né? Tomou as dores da filha dele. Mas é algo que já vinha se arrastando e ali foi a gota d'água. O problema é que há todo investimento, há todo envolvimento de família, deu uma coisa que terrível, né? Foi uma provocação ali. Acabou no início da festa, aí já... E separaram mesmo. Como saber? E a reação das pessoas que estavam na festa? Ninguém percebeu. Nós conduzimos que ninguém percebeu. Ninguém percebeu que tinha acontecido essa briga, vamos dizer assim. Não foi na frente das pessoas. Nós levamos os noivos para um lugar separado e para que eles resolvessem, conversassem entre si. Eu me lembro até que eu voltei lá no salão e pedi para o DJ tocar a festa, para ele colocar uma música alta e liberamos o jantar. Então, todo mundo jantou, tudo que tinha na festa para acontecer, aconteceu, sem os noivos. E eles ficaram lá. Os noivos na discussão. Nessa reta final de bate-papo, eu gostaria de saber de cada uma, ainda nessa esteira aí dos casamentos que terminam, por que, na opinião de vocês, isso tem ocorrido hoje em dia? Porque os casamentos são muito frágeis e as pessoas se separam sem, ao menos,
tentar muito, né? Tentar, evidentemente, devem tentar, mas não tentam, e os casamentos de hoje não são como aqueles dos avós de todos nós, de 30, 40, 50 anos. Por quê? Olha, Sabela, você já acabou de responder, né? Você perguntou e você já respondeu. Os casamentos hoje não são igual os nossos avós. Por quê? Antigamente eles tinham aquele pensamento de casamento, tem que aguentar o que for, né? Mas tem que lutar para ser para sempre, né? Então, esses eram os valores e princípios que eram passados, né, para eles e que vieram se perdendo no decorrer infelizmente vieram se perder. Tem os prós e tem os contras também, né? A parte negativa, vamos dizer assim, que os valores, os princípios estão se perdendo, infelizmente. Então, a pessoa se casa para ver se vai dar certo, e se não der certo, a gente termina e tchau, né? E então a pessoa não insiste naquele realmente sentimento que acredita, né? E a parte positiva que eu vejo, assim, é que antigamente nossos avós, nossos pais, eles aguentavam muitas coisas, né? Muitas opções, que nós não somos obrigados hoje a ter que aguentar. Hoje nós vemos o casamento como uma parceria, como companheirismo, como caminhar juntos, né? Então, nós acreditamos nisso, nos direitos iguais. Então, antigamente isso não tinha, né? Então, eu vejo dessa forma que a parte boa que hoje nós vemos assim, né? E a parte ruim é que tudo está muito fácil. Está muito fácil, vamos casar, como está muito fácil, vamos separar, né? A Carla agora acrescenta aí o que ela tem. Hoje em dia, a gente percebe muito que muitas coisas relacionadas ao casamento estão banalizadas, né? Nós vemos, por participar das festas, nós vemos muita hostilização, às vezes até dos próprios convidados, né? Tirando sarro do casal, por o casal estar se casando. E agora? Acabou, sabe? Então, assim, acabou que banalizou um pouco, né? E é como a Betânia falou, hoje em dia as pessoas não estão acostumadas a consertar mais nada. Hoje em dia nada é consertado, tudo é jogado fora, né? Então eu vejo muito isso. Infelizmente os casais, hoje em dia, eles acabam... vamos casar? Vamos casar. Mas o casamento, nós vemos muito isso, que tem muito casal que não é mais pelo sentido do casamento, o sentido da união, né, de um casal. Então, o que eles veem? Eles veem a festa, né? Infelizmente, o casamento, ele muitas das vezes se resume à festa, não à celebração, não à cerimônia, que na minha opinião, é o mais bonito, é o que realmente importa no casamento. A recepção, né, Bê? A recepção, ela vem para comemorar o que você acabou de celebrar, o que você acabou de se unir ali, né? São duas famílias se unindo, são duas pessoas se unindo para viver juntos. Então, nós percebemos muito isso. Hoje em dia, não é consertado mais. Hoje em dia, realmente, muitas coisas são jogadas fora. É triste dizer isso, porque nós vemos, né, muitos casais que já casamos, que não duram 3 meses, 4 meses de casamento. Porque nós temos aqui, a gente às vezes entra em contato com o casal para saber se está tudo bem, se recebeu foto, se recebeu filmagem. Muitas das vezes, os casais falam para a gente que não estão nem juntos mais. Nós fizemos um casamento que 5 meses depois, nós fomos procurar pelo álbum para ver. O fotógrafo falou, olha, não, ela avisou que eles já separaram, não quer o álbum. Então, infelizmente, isso acontece. Mas por quê? Porque... Oi, Bê, desculpa. Falar. Por quê? Porque nós vemos que são os casais hoje em dia, como que eu posso dizer, eles são muito diferentes, né? Claro que o diferente se atrai, mas você tem que ceder, você tem que... A vida a dois não é assim, né? E as pessoas hoje em dia não cedem em nada, elas só querem ter razão, e num casamento não é assim, né? Você tem que aprender a ceder, aprender a respeitar, aprender a se desculpar, aprender tudo. Então, tem muita gente que não aceita isso, eu creio que isso vem atrapalhando bastante os relacionamentos hoje em dia. Quer acrescentar, Betânia? Sim, o que eu sempre falo para as noivas você se vê casando ou você se vê casada,
né? E isso é um diferencial muito grande, porque você se vê casando, o seu sonho acaba ali naquela festa. Você se vê casado é o dia a dia, né? É aquele dia a dia, você com aquela pessoa, é o bom dia, o boa tarde, ou boa noite, né? E eu sempre falo para as noivas, quando elas começam, a gente aqui é um pouco de psicóloga, vamos dizer assim, né? Bastante. E aí a gente sempre conversa com elas e eu sempre falava isso, você se vê casando ou se vê casado. Porque se você está vendo a situação está difícil agora, quando casar piora, né? E aí você tem que saber lidar com isso. Então, o dia a dia com aquela pessoa exige de você um amor, exige de você um comprometimento, uma parceria, um companheirismo, né? Então, você tem que realmente saber o que você quer. E você se ver casando, se ver casada, faz todo sentido. Então, muitas noivas, às vezes, se vê casando. O sonho, ela se via até aqui no momento da festa. Ela falava, ai, eu não me vejo ali dançando a minha primeira dança do casamento, eu me vejo ali com os meus amigos, me vejo vestida de noiva. Que lindo! Mas você se vê no dia a dia com aquela pessoa que você está escolhendo, né? Isso é muito mais importante também. Então, é uma frase tão pequena que faz todo sentido. E uma coisa, até uma particularidade que acontece aqui conosco, né? Nós vivenciamos alguns casos, né, que acontecem com os nossos casais mesmo, que são bem complicados em relação a isso. Nós já vivenciamos vários casos de, por exemplo, igual a Betânia falou, você se vê casado, você se vê casando. Quando começa a se aproximar da data do evento, da data do casamento, tipo 15 dias antes, 20 dias antes, nós temos casos de noivos que surtam e desaparecem. Nós já tivemos, assim, de desaparecer e chegar e falar pra gente, eu não vou casar, eu não quero ouvir falar de casamento, pelo amor de Deus, eu não quero. Isso acontece, a pessoa, por quê? Porque ela não se vê casada, ela se vê casando. Então, quando começa a bater, né, aquela coisinha, nossa, agora vai, tá chegando, vou casar, aí tem casais que o bicho pega. Meninas, foi ótimo o bate-papo com vocês. Eu acho que a gente começou por uma coisa que é muito atual, mas também caminhamos aí por minúcias, por detalhes de um momento talvez o mais importante da vida das pessoas. E uma pena que esse momento esteja se perdendo, né, com um número maior de pessoas aqui se separando, mas tem muita gente também aí que respeita o matrimônio, quer levá-lo longe, né? E satisfeito, e quer levar também muito feliz, quer ter filhos, e a gente espera que as pessoas achem a felicidade com aquelas que foram escolhidas, né? Betânia, muito obrigado. Tem muito sonho lindo aí. Então. Betânia e Carla, muito obrigado. A gente vai estar disponibilizando esse bate-papo também em outras redes sociais e a gente volta a se conversar quando as coisas se encaixarem para vocês passarem um novo panorama. Tá legal? Obrigada a você pelo convite. Nós estamos muito felizes de ter participado com você e eu quero deixar só mais uma coisinha aqui para os casais. Gente, não se esqueçam que um sonho não se desfaz, tá? E a gente está aqui para ajudar vocês a conquistar esse sonho. Lembre que seu casamento ele só foi adiado, ele não foi cancelado. Então, ainda vai acontecer. Eu sempre o que eu falo para as noivas que adiaram o casamento, e eu queria também deixar aqui para as que estão assistindo e que estão com esse receio de também estar adiando o casamento, é que o adiar o casamento também é um ato de amor, né? É um ato de amor pelos seus convidados, né? Porque se você, até as noivas falavam assim, Bê, mas eu vou adiar meu casamento, eu sonhei com esse dia. Exatamente, por isso, por amar cada um que você queria. Você não quer que seu avôzinho esteja ali, você não quer que seus pais estejam ali, que são grupos de risco. Então, é um ato de amor você adiar esse casamento. Então, o que eu passo para as noivas é isso, que acalme o coração, que adiar o casamento é um ato de amor, né? E que elas passam uma mensagem bonita para cada convidado, dizendo realmente isso, que por amor eles optaram em adiar o casamento, né? Porque eles não querem somente cumprir um protocolo, mas que eles querem abraçar, querem beijar, querem comemorar como se é merecido, como se é devido, né? E se a gente tivesse que não adiar o casamento,
a gente somente iria cumprir um protocolo, né? Sem poder beijar, sem poder abraçar, sem poder estar próximo. Então, esse é o recado que eu quero dar para cada noiva que está com esse coraçãozinho Exatamente, aí, exatamente. aí. Beijos e até uma próxima. Até Obrigada. mais. Obrigada pelo convite. Eu que agradeço. Tchau, meninas. Obrigado a Carla, obrigado a Betânia da Prima e Cerimonial. Gente, a gente vai concluindo mais um bate-papo. Eu quero deixar aqui mais uma vez avisado que nós teremos esse conteúdo também dentro de instantes, disponível lá no YouTube, disponível também no Instagram, disponível também no LinkedIn. Você pode escolher a sua plataforma para assistir, bem como as outras que nós fizemos, têm feito muito sucesso, né? Nesse momento em que você tem um telefone celular nas mãos, você pode assistir essas entrevistas, são entrevistas musicais, são entrevistas falando de economia, falando de conflito dentro de casa, falando de casamentos encerrados, dando dicas do que você fazer nesse período, né? Ah, e eu quero dizer uma coisa que eu comentei, inclusive, na 102 FM hoje com meus colegas, e que os golpes estão cada vez mais incrementados, né? O pessoal é criativo para golpear, no momento que as pessoas estão fragilizadas como esse. Eu, por exemplo, recebi pela segunda vez, mas num espaço de 6 meses, o seguinte golpe. A pessoa liga e diz, olha, tem um amigo seu, e diz o nome do meu amigo, ele está preparando uma festa para daqui a alguns meses, quando passar a pandemia, para 200 pessoas. E ele colocou o seu nome numa lista de convidados. E eu quero te encaminhar o convite. Bom, eu estranhei, até porque o meu colega jornalista que estaria marcando essa festa, nesse momento você pegar um jornalista marcando uma festa, todo mundo está trabalhando aí em busca da notícia, bom, desconfiei. E a pessoa insistiu bastante. Aí eu quero frisar bastante, porque é difícil de sair de uma saia justa como essa, quando a pessoa te diz, não, mas só para comprovar que eu entreguei o convite, me dá aí o número do seu WhatsApp. Aí muita gente, bom, eu não vou na festa, mas para ajudar essa pessoa, né, a demonstrar para o dono da festa que o convite foi entregue, eu vou passar meu WhatsApp. Aí reside o golpe. Você tem que passar um código e a pessoa sequestra a sua conta do WhatsApp e passa com ela a pedir coisas, a dar outros golpes. Então imagine só uma pessoa muito próxima da sua família ou sua amiga que recebe um pedido pelo WhatsApp, o seu WhatsApp, olha, você não pode me emprestar R$50 porque amanhã eu preciso pagar uma conta. Você vai e empresta. E depois vai descobrir que é um golpe. Então, atenção. Quando tiver alguém te ligando e disser, olha, tem uma festa, tem alguém que quer te mandar alguma coisa, me passa aí o número do teu WhatsApp, me passa a confirmação de um recebimento de convite, não faça isso. É mais um golpe. Compartilhe com as pessoas que há esse golpe na praça e tantos outros que eventualmente estejam ocorrendo também. Foi uma contribuição. Gente, forte abraço, muito obrigado e até a próxima oportunidade, hein? Bom finalzinho de terça-feira.